Já era esperado. A segunda denúncia contra o presidente Michel Temer foi rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O governo agora espera virar a página e retomar a agenda de reformas. Será que vai conseguir? Hoje vamos conversar com a cientista política Elcimara Telles sobre o cenário político, as pretensões do governo Temer, a volta de Aécio e a crise do PSDB, as mudanças na legislação eleitoral para 2018 e os pré-candidatos que estão no aquecimento da disputa presidencial. Bem-vinda, Elcimara. Obrigada, Vivian, novamente pelo convite, por estar aqui com vocês. Vamos começar então com a decisão da CCJ, né? Na próxima semana já tem data marcada, dia 25, o plenário vai votar o parecer que foi aprovado na CCJ pela rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer. Como é que você acha que Temer sai de mais essa? Desgastado ou fortalecido? Essa é uma discussão que vem logo na sequência das denúncias, né? Olha, Vivian, eu acho que entender o Temer, entender os agentes, os atores políticos hoje no Brasil, é necessário fazer uma revisão se nós temos, de fato, uma estabilidade político-institucional no Brasil. A minha avaliação, a priori, é que nós vivemos no Brasil tempos de crise política, crise política seria conjuntural, mas também que vem se configurado como uma crise institucional. O que é uma crise institucional? Quando os poderes legislativo, executivo e judiciário, eles não se encontram em harmonia. Um deles pode estar passando em cima da esfera de competência do outro. Então, eu acredito que no Brasil hoje é uma crise não apenas derivada dos atos de corrupção por parte do presidente, do executivo e de alguns parlamentares, mas um processo no qual o judiciário comete muitas vezes medidas que são imprevistas, inclusive em atos anteriores que eles tomaram. O legislativo acolhe ou não acolhe essas medidas de acordo com interesses pessoais. O executivo legisla ou não legisla, ou faz acordos também que não necessariamente são acordos que poderiam vigir no Estado democrático de direito. Então, eu acredito que qualquer decisão da Câmara, qualquer decisão hoje do Judiciário a respeito de qualquer tema, são decisões imprevisíveis, porque são decisões que não necessariamente são baseadas num pacto institucional e legislativo. Nesse sentido, o presidente Temer já foi afetado, ele tem apenas 2% de popularidade, então ele não ganha nem perde. Na verdade, o presidente Temer não está ali porque a opinião pública o apoia, ele não está ali porque ele disputou uma eleição, ele está ali para fazer uma agenda, que é uma agenda do mercado. Enquanto o mercado tiver interesse, lá ele permanecerá. Então, se ele desgasta ou se ele ganha, isso é irrelevante. Mas quando eu falo em desgaste e ganho, eu falo para quem ele tem atuado. Né? Ele tem voltado para dentro do Congresso Nacional. Para dentro do Congresso Nacional. Nesse caso, especificamente, para dentro da Câmara. Ele sai desgastado ou ele sai com bala na agulha para pensar em, por exemplo, implantar a sonhada reforma do governo, né? Que é a grande ambição do governo, que é fazer a reforma da Previdência. É a ambição do governo, porque o governo, na verdade, está sendo completamente bancado pelo mercado, pelo empresariado, que tem interesse em reformas que não apenas são impopulares, mas que são reformas que acabam aí com diversos direitos que eram previstos na Constituição. Por exemplo, você viu que essa semana tem um grande problema, uma grande problemática aí em torno de uma flexibilização no que diz respeito ao trabalho escravo. Então, ele ganha enquanto houver recursos políticos e recursos, sobretudo financeiros, para bancar a sua permanência no poder. Então, ele tem recursos políticos ainda, ele tem controle do baixo clero. É bom a gente lembrar que Temer era do mesmo grupo do Cunha e, portanto, quem está governando hoje não é apenas Temer, ele representa um grupo do baixo clero do qual Cunha faz parte, grupo esse que parece que está em cisão. Por outro lado, a gente viu que o Maia tem de se afastar um pouco do Temer nesse momento, porque estamos chegando próximo do ano eleitoral, mas do meu ponto de vista, a gente pensar em grandes teorias que expliquem o processo político brasileiro é chover no molhado. São interesses de pequenos grupos ali que são articulados, ora nos bastidores, ora por algumas agendas muito específicas, e a possibilidade dele reatar e criar um consenso em torno desse grupo
depende da possibilidade, da capacidade que ele tem de articular cargos, de tomar lá da cá. Então é um processo não apenas de crise política institucional, mas de generalização absoluta na política brasileira, um processo endêmico de clientelismo. O clientelismo ele é feito de modo oculto, então a gente não tem informações completas para saber qual que é o jogo dos essa bala na agulha final, não é? Quanto de cargos tem? Quanto de cargos tem? Agora, se fosse quanto governo, ele tem para negociar? Ou seja, se fosse dizem que está cada vez cada vez menor a probabilidade dele ter recursos para poder fazer negociações. Agora, Temer ganha? Sim, eu acho que ganha. Eu acho que a gente está num processo, aqui falando como cidadã, de escárnio completo da elite política brasileira em relação aos cidadãos. Nenhuma das pautas que estão sendo votadas aí pela Câmara foram feitas num processo de consulta popular ou de consulta de especialistas, que seja. A agenda dele não é uma agenda, conta com o apoio, inclusive, daqueles que o elegeram como vice-presidente. O senador, que era agora já é senador de novo, Aécio Neves, havia provas incontestáveis em relação a atos de corrupção ou de ilicitude ou de desvio ético, e ele voltou numa briga, inclusive, entre, de um lado, o judiciário, de outro lado, a Câmara, o Legislativo, e voltou e vai votar, provavelmente, a favor, se fosse o caso, se pedido fosse, vai articular para que o presidente Temer continue. Muitos dizem que Temer e Aécio e Dória formam cada vez mais um grupo mais coeso na política nacional, porque ambos, Temer e Aécio, têm interesse em se livrar aí, tá certo? O Dória, com problemas no PSDB, se aproximando cada vez mais do Temer, então não é uma lógica... Não é uma lógica institucional, é uma lógica pessoal. Agora, era previsível a decisão do Supremo? O que você pensa da decisão do Supremo do Senado? O Supremo tomou a decisão em relação às medidas cautelares de uma forma mais abrangente, mas claro que visivelmente havia um interesse de tirar de um impasse entre as duas instituições, Senado e Supremo Tribunal Federal. Em seguida, uma semana depois, o Senado vota o caso específico da medida cautelar do senador, agora com, digamos, a decisão do Supremo de que o Senado era independente e soberano para votar, né? Isso já podia ser esperado, isso nesse contexto? O que você achou, tanto da atuação daquele julgamento, quanto da votação do Senado em relação a Aécio Neves, que foi entendido, muito lido como espírito de corpo, né? É espírito de corpo ou espírito de canalice, porque, na verdade, independente do que se possa se julgar disso, do ponto de vista da legalidade, o senador estava envolvido, comprovadamente envolvido em vários casos de corrupção, de desvios, foi para além de um espírito de corpo. No momento em que toda a opinião pública percebe o aumento da corrupção e etc., que você tenha um senador que volte, tá certo, ao Senado, é quase que como rir da opinião pública. Então, do ponto de vista científico, a gente não tem o que dizer. A gente esperava que o espírito, digamos, não corporativo do Senado se colocasse para fora dessa discussão e que houvesse um interesse no bem público. Não é o caso. Então, era esperado que a Câmara dos Deputados fizesse isso. Ela tem legalidade para fazer isso, ou que o Senado fizesse, e a classe política em geral. Ela tem legalidade para fazer o que ela fez. Só que ela perde cada vez mais a credibilidade por parte da opinião pública, o que é muito ruim, porque quanto mais os políticos erram, quanto mais parece para a opinião pública que eles representam a si mesmos, mais aumenta o desencanto com a política, maior probabilidade que surja aí um candidato populista, autoritário, que negue as instituições. Por isso que esse tipo de ação, como fazer com que o senador Aécio Neves seja considerado inocente e volte, como compra barganhas em torno de cargos para salvar um presidente comprovadamente corrupto, tudo isso faz com que a população
se afaste da política, abrindo espaços. O PSDB nega que esse tipo de barganha tenha ocorrido. Mas os atores aí todos estão negando. O problema não é ter barganha numa Câmara ou num Senado. O problema é mais do que isso. É que você tem uma disputa no qual o STF ou o Judiciário também tem suas ações cada vez mais politizadas. Você não tem uma estabilidade. Olha, eu vou tomar a mesma medida para casos iguais. Para cada caso iguais, as medidas são diferentes. Idem em relação ao próprio Senado. O senador Delcídio não foi aí afastado por atos iguais ou piores do que o de senador Aécio. Então, acho que a gente tem uma relação, Vivian, de previsibilidade da política brasileira. Pois é. Você disse que isso desgasta mais a imagem. Me desgasta a imagem das instituições. Tem um sentimento que parece que é crescente, e isso eu vou falar de uma percepção, mera percepção, de que o desencanto é tal que parece que isso já está precificado. Sim. Assim, não pode ficar pior. Não pode ficar pior. Você acha que isso é um fato ou é isso só uma... Não, existem várias pesquisas que foram... Às vezes um desencanto, né? Não, é resultado de um desencanto. Existem várias teorias que expliquem essa sensação. Elas podem chamar de descontentamento, quando as pessoas, por exemplo, avaliam mal um governo, tá certo? Mas ainda assim continuam acreditando na democracia. Ela pode ser um processo mais grave, que é onde eu temo que o país chegue, que é o processo de desafeição. Você não tem mais afeto pelas instituições, você não tem mais afeto pela política. Tanto a desafeição quanto o descontentamento, eles podem levar a atitudes que são de antipartidarismo e atitudes antissistêmicas, ou seja, o fato de que as pessoas começam a votar em partidos completamente antissistemas, em partidos totalmente radicais, porque elas não acreditam mais, não só naquele conjunto de partidos que existem, ou elas deixam de acreditar em qualquer partido. E ao deixarem de acreditar em qualquer partido, ao terem desafeto pela democracia, elas podem ser atraídas por líderes autoritários e por líderes populistas. Isso explica muito, não só o caso do Bolsonaro estar em segundo lugar nas pesquisas de modo permanente, como outros líderes autoritários e populistas também estarem ganhando muito espaço em outras democracias consolidadas, como França, como Alemanha, em que forças também radicais ficaram em terceiro lugar. Então, isso é um processo global de, não sei se declínio da democracia, mas de desatenção com a política, desafeto pela política, e no caso do brasileiro se aprofunda em função do modo como o presidente, o executivo, o legislativo e o judiciário estão se comportando de maneira pouco ética e pouco republicana. Desculpe, pode completar. O que aprofunda a crise, o desencantamento e poderá isso nos levar a eleições cujos resultados legitimem aí discursos autoritários através de um processo democrático. O PSDB, ele, por conta, né, do fato de Aécio Neves estar nessa situação, presidiu o partido, mesmo que licenciado, ele é o presidente do partido, é uma figura emblemática no partido. O partido está rachado, né, tem sofrido um racha há muito tempo, não só por conta das críticas ao Aécio, mas também a divisão em relação à permanência ou não no governo Temer. Como é que o partido em especial, dentro desse contexto que você está falando, o partido em especial pode ser afetado nessas eleições de 2018? Todos os partidos já foram afetados. Quando a gente vê, por exemplo, a preferência pelos partidos, a gente vê que eles têm recebido notas muito baixas, as pessoas estão muito distantes dos partidos. Incrivelmente, um dos poucos partidos que voltou a subir, é um fato até para ser discutido, foi o PT, que passou de 12% para 18%. Mas eu acredito que isso esteja muito associado à crise política, à crise econômica. Quanto mais o Temer é desgastado, mais os partidos tidos como oposição ao governo tendem a crescer. No caso, o PT está na oposição, portanto, ele está crescendo. Já os candidatos do PSDB, nas últimas avaliações, eles receberam intenção de votos muito baixas. Alckmin ficou por volta de 8%, Dória ficou por volta de 8%. O PSDB está rachado, ele nunca foi um partido muito coeso, ele também é um partido que tem
feito à base de caciques, Fernando Henrique, Alckmin, Serra, etc. Esse processo de disputa interna veio desde a campanha de 2016, muito embora eu acredito que o grupo do Alckmin está trabalhando para desgastar o Dória, porque o Dória foi colocado para ser prefeito e abriu asas maiores e agora pretende ser candidato a presidente. Nós observamos que parte da imprensa que tem simpatia pelo PSDB também vem desgastar o Dória, ele não ajuda, ele viaja sem parar, ou seja, o PSDB tenta desgastar o Dória para apresentar a Alckmin como uma solução moderada entre dois supostos radicais, entre aspas. De um lado, um radical do PT, de outro lado, Bolsonaro, que seria radical, que está bem nas pesquisas, aparecendo aí como uma solução moderada, de consenso do ponto de vista do discurso. Você acha que em 2018 tem espaço para essa figura moderada de consenso? Essa coisa meio caótica que virou a política nesses últimos anos pode pedir esse perfil? Eu acho que 2018 pede dois perfis. Pede um perfil, voltando à questão da desafeição, descontentamento com a democracia, pode aprofundar aí o desejo, a demanda por pessoas que coloquem ordem na casa, a avaliação das Forças Armadas como a principal instituição no país e como aquela que tem mais confiabilidade. Hoje cresceu bastante, mais do que a média dos outros países. Bolsonaro representa um pouco esse grupo que polariza um pouco com um grupo mais de centro-esquerda representado pelo PT. Agora, o fato, Vivian, é o seguinte: o fato das pessoas estarem desgastadas com os partidos, não gostarem dos partidos, não significa que haja outra maneira de disputar, a não ser através dos partidos. E os partidos que têm mais capital, que têm mais máquina ainda, é o PMDB e o PSDB. Eles têm máquina. A PSDB tem uma enorme máquina, tem 20 e tantos anos, que governa o estado de São Paulo e tem uma influência muito grande sobre o sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O PMDB tem máquina e é um partido de raízes municipais. Quando começa a campanha, isso faz toda a diferença. E o PT tem menos máquina, mas tem um maior número de simpatizantes. Então é provável que, apesar do caos, PT, PSDB, com apoio do PMDB e o Bolsonaro correndo por fora, sejam ainda as principais forças. Não é que o Alckmin seja moderado, veja, é que fará o discurso de moderado entre aqueles que serão caracterizados como radicais. De um lado, o Bolsonaro, que de fato é radical, mas vão tentar atribuir também ao petismo uma peça de radicais. Tenho certeza que, imagino, pensando como estrategista, que será esse o discurso. E tende a... Como é que você acredita que o PT e Lula vão reagir a essa tentativa de, digamos, empurrá-lo para essa condição mais à esquerda, o Por radical? mais que o Lula faça um discurso moderado, e o Lula é um moderado, o governo dele foi um governo moderado, sequer foi um governo que começou a se aproximar um pouco da social-democracia, a própria presença dele é uma presença que polariza. Muito embora ele seja de centro, ele é tratado como alguém de uma esquerda radical, porque qualquer mudança mínima que seja feita em torno de dar melhores políticas públicas para os setores mais desprivilegiados no Brasil, são vistos como medidas radicais, porque o Brasil ainda tem uma mentalidade, tem uma elite que ainda é muito predatória, tem uma elite que ainda é muito concentradora de privilégios e de status. Então, para a política brasileira, ele é radical, muito embora, quando comparado com os líderes radicais, ele seja quase um Gandhi de moderação. Mas sim, vão tentar atribuir essa pecha dele de radical. E, por outro lado, o Bolsonaro, ele sim é um radical, ele é intolerante, ele faz um discurso misógino, ele é homofóbico, ele falou em Belo Horizonte, numa rádio, que ele iria, uma televisão, que ele iria fuzilar artistas. Ele, se nós estivéssemos no Estado Democrático de Direito em pleno funcionamento, deveria estar preso. Porque isso é apologia ao crime que ele faz nas redes e na TV. Ele não está preso. Não está preso porque nós temos uma crise de desempoderamento de qualquer autoridade, ninguém tem autoridade, então esses radicais se colocam nesse espaço. Do meu ponto de vista, o PSDB vai afastar o Dória, vai tentar aproximar o Dória. Olha, vejam bem, ele é igual um Bolsonaro, fujam dele, tá certo? Ele vai tentar ir para o DEM, mas o DEM não vai aceitar, porque o DEM é um satélite que está ao redor do PSDB, e ele vai ficar um pouco sem espaço, vai ser obrigado a sair da máquina. Ele sempre imaginou, o Dória, que máquina não contava. Conta sim, porque são as máquinas
que recrutam as elites e apresentam os candidatos. Então, vai ser um pouco isso. Para terminar a questão do Lula, as últimas pesquisas demonstram que ele conseguiria transferir 26% dos seus votos. Se ele tem 40, 26% de 40 seria aí por volta de 20%. Então é provável que o lulismo, ainda mesmo pós-caravanas ou antes, se recupere e consiga, por si, com mais alguns apoios, levar alguém para o segundo turno. Junto a quem? Ou ao PSDB, de Alckmin, ou o Bolsonaro. Então eu acho que o petismo vai estar no segundo turno. Os outros candidatos que têm que se articular. Quem irá com o petismo? Bolsonaro ou alguém do PSDB? Você acha que depende do quê? Para caminhar para esse ou aquele... ou aquele caminho? O que poderia intervir no cenário que nós temos hoje? Para o ano que vem, campanha. Porque nós já temos as máquinas estruturadas, os acordos que estão sendo feitos. O Lula é tão moderado que ele foi falar com o Renan. Renan virou guerreiro do povo brasileiro. O Renan estava contra a candidata e a presidente que era apoiada pelo Lula. O Eunício, o presidente do Senado hoje, fez uma articulação a favor do impeachment, portanto, contra o grupo do Lula e do PT. Mas se sabe que o Lula está no Ceará tentando articular com o PMDB de Eunício, os mesmos que derrubaram a presidente eleita pelo PT. Então o Lula ele vai tentar fazer esse acordo, ele vai tentar representar esse centro, sim. Agora, a campanha vai ser importante. Por que a campanha vai ser importante? Porque na ausência de preferência partidária, que é o caso brasileiro, de desencanto com a política, variáveis conjunturais como mídia, campanhas, redes sociais, vão ter um peso muito grande sobre a decisão. Muito embora só a campanha não seja suficiente para passar. E as caravanas? Caravanas qual hoje... você acha que é o efeito possível eu acho que nesse cenário... Primeiro que eu acho que as caravanas elas não produzem tanto mais efeito. Elas são já um sucesso porque já existe um desgaste muito grande do governo Temer. Quem é que pode atrair, capitalizar essa política econômica, essa política absolutamente desastrosa desse governo Temer? Quem está na oposição? Quem melhor representa a oposição hoje? Não apenas o PT, que está desgastado, apesar de ter crescido, mas Lula, não só porque ele representa a oposição, porque existe uma memória muito grande dos anos de bonança econômica durante o governo Lula. Então, se Lula está com um apartamento, com triplex e com uma reforma, ora, existem outros que têm desvios. Gedel, imagina na opinião, a imagem... 51 milhões em e não é só ter... caixas, né? É a imagem, Vivi. Aquela imagem, para mim, imagem é muito forte. Ela exemplifica o sucesso das caravanas. O fato do Lula aparecer, sendo verdade ou não, pouco importa, como o perseguido. Então, o discurso do Robin Hood, olha, ele até rouba, mas ele rouba dos ricos para dar aos pobres. Se isso é correto ou não, eu não estou avaliando, fazendo um julgamento de valor. Eu acho que isso é um pouco as razões pelas quais as caravanas fazem sucesso. Não é à toa que ele começou pelo Nordeste. Porque ocorreram muitas políticas, o Nordeste cresceu muito. Isso é um fato racional, isso, aliás, é um fato, é objetivo, tá certo? E existe na lembrança das pessoas do Nordeste os bons tempos em que ele era presidente. Agora ele foi por Minas. Foi uma boa estratégia, foi um cálculo muito racional ele vir para Minas Gerais, começar ali do leste de Minas, norte de Minas e subir para Belo Horizonte. Então ele está tentando... A Minas mais pobre, né? A Minas mais pobre, que foi mais beneficiada pelo seu governo, para que as pessoas calculem. Este era o governo passado, veja bem o que lhes ofereceu. Agora, Silmara, temos ainda, só para a gente não deixar de mencionar, nós temos ainda nesse caldeirão aí a turma do aquecimento, Ciro Gomes, Marina Silva, né? Na sua opinião, que eles têm algum papel, alguma relevância nessa disputa, se realmente eles entrarem na disputa pela presidência? Eu acho que eles têm relevância, assim, só para terminar um pouco de falar das caravanas, que me perguntaram, não sei se você me perguntou, a outra pessoa, outro jornal, por que Lula está fazendo a caravana? Ele está fazendo a caravana porque ele leu o cenário, ele viu que as decisões hoje, elas dependem muito de cada interesse, ou de cada subjetividade de cada juiz. Então ele está querendo dizer, olha, tem uma outra condenação que pode acontecer pelo 4º TRF, né, 4ª região, e eu estou querendo dizer, aumentar o custo da minha condenação.
Quanto mais caravana eu faço, mais eu subo. Mais eu me coloco como candidato, mais apoio eu tenho, eu posso ser condenado, mas o custo de me condenar é muito alto. Então, eu acho que essa é a estratégia. Marina, veja, eu toquei no nome do Alckmin aqui porque as pessoas não estão olhando para o Alckmin. O Alckmin está lá, caladinho, tranquilo, chuchuzando, na dele lá em São Paulo. Enfim, enquanto quem está hoje na mídia para apanhar é o Dória. O Dória que é o boi de piranha, digamos assim. Enquanto isso, Alckmin está fazendo a política dos mineiros. Marina, o Ciro se coloca claramente como candidato. Marina, desde sempre, se coloca como candidato. Num cenário sem Lula, alguns analistas dizem que a Marina poderá vir a ser uma candidata que colete ou que atraia parte desse eleitorado sem Lula. De cada 10, 4 eleitores do Lula poderiam migrar para a Marina. Mas migrarão também para um candidato indicado pelo Lula. Então isso aumenta, é o que eu disse no início do programa. Está colocado que ou vai Lula ou um candidato do petismo, pela capacidade de transferência que o Lula tem. Os outros vão disputar, sim. Não sei se em igualdade de condições, depende dos partidos. Ela vai sair por qual partido, com qual aliança? Quem terá mais tempo de televisão? Num cenário de alta fragmentação, com muitos candidatos, com desgaste dos políticos, quem tiver mais tempo de televisão para falar, para aqueles que votarão, tá certo? Poderá convencer. Então a disputa pode ser entre Marina, Alckmin e Bolsonaro. Só para a gente encerrar, porque o nosso tempo já foi, mas eu não queria deixar só de tocar nisso. Teve uma propalada reforma política que, de fato, foi bastante reduzida, mas criou um fundo público de campanha e o Temer retirou o teto do autofinanciamento que está previsto também na legislação. O que você acha? Isso muda alguma coisa para o ano que vem? Você vê alguma alteração? Além da cláusula de barreira, que aí é o desempenho que os partidos pequenos vão ter que mostrar, né? Mas, enfim, especialmente sobre a questão do financiamento. Ela foi uma reforma eleitoral, não chegou sequer a ser uma reforma política, ela teve poucos avanços, mas um dos bons avanços que aconteceram foi da cláusula de barreira, para que o sistema nosso fique um pouco mais governável, se é que um dia ficará, depois dessa crise política e institucional. É necessário que o presidente, que o executivo, consiga ali negociar. E que não negocie com 22 partidos. A cláusula de barreira vai reduzir. Mas eu duvido que os partidos pequenos não, novamente, devem ir para a justiça e julgar a inconstitucionalidade, como já fizeram em outras ocasiões. Em 2007 também teve a cláusula de barreira. Então, vamos ver se vai funcionar. Quanto a financiamento de campanha, eu sempre achei que ele deveria ser um misto de público e privado. Acho que só o financiamento público ele é insuficiente, porque enquanto não mexer no número de candidatos por partidos, se você estabelece que só o Estado vai financiar a política, você vai dividir entre 5.000 candidatos. Cada um desses candidatos, apesar do bolo ser grande de bilhões, vai receber ali R$700 às vezes, com as campanhas de prefeito em Belo Horizonte, cada vereador recebeu R$600. O que o vereador faz com R$600? Ele não faz campanha, ele não faz política. Não podemos criminalizar a política. O que a gente pode criminalizar é o uso do excesso de volume de recursos financeiros em uma campanha. Então, um candidato se autofinanciar, que como é o proposto agora nessa discussão de financiamento, significará que aqueles candidatos mais ricos passarão na frente dos demais candidatos. Portanto, de novo, introduzindo maior desigualdade na disputa político-eleitoral, se nós tivermos eleições em 2018, porque eu queria discutir aqui com você um pouco essas falas aí de alguns militares de pijama e mesmo de secretários de governo falando que é legítima intervenção. Não é legítimo. Tem que ser dito para o público, ditadura nunca mais, ditadura mata, ditadura censura, ditadura intolerante. Então ditadura nunca mais. Essas falas não deveriam, do meu ponto de vista, nem estar em colunas. Eu acho que é um desserviço quando a imprensa coloca essas falas assinadas em colunas da imprensa escrita. Silmara, eu tenho dito, da próxima vez nós começamos por aí. Combinado? Combinado. Obrigada pela presença. Obrigada a você. Eu conversei com a cientista política Elcimara Telles, ela é professora do Departamento de Ciência Política da Federal. Nós falamos aqui
desse momento, após a votação da denúncia na Comissão de Constituição e Justiça, a denúncia contra o presidente Michel Temer, a expectativa da votação no plenário da Câmara, a situação de Aécio Neves, do PSDB, do sistema partidário e as eleições de 2018. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.